Olá pessoal, vai entrando aí, estou aqui de volta. Deixa eu aqui já compartilhar. Nossa live não foi possível. O ao vivo encerrou. Deixa eu só aqui dar um enter para a gente transmitir para o YouTube e para o Facebook das Mães Coragens e Desistíveis. Estou de volta aí. Olha a dona Joyce. Joyce, um beijo. Joyce, minha companheira de trabalho aí, tá aqui assistindo a gente. Um cheiro, viu, Joyce? Vamos ver aqui. Daqui a pouquinho, pessoal, eu vou chamar o Carlos Alberto, que também é pai atípico, e vai falar aqui sobre um pouco da vida dele. Ele já está aqui, eu saio daqui a pouquinho, o psicólogo que vai falar aqui sobre os desafios do confinamento durante a pandemia, tá? O psicólogo Simon Lucas vai vir conversar com a gente. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Enquanto as pessoas estão entrando, vamos fazer o seguinte, tem essa seta aí, ó. Começa a compartilhar a nossa live com os seus contatos. Vai lá no direct e começa a compartilhar a live com os seus contatos. E também você pode compartilhar a nossa live no Facebook e no YouTube, tá certo? Vai ser muito bacana. Deixa eu ver se o nosso convidado já está aí. Carlos, se você estiver aí, manda um oi para mim, para eu poder já chamar você. Eu não estou conseguindo encontrar o Carlos. Manda um oi aí, Carlos, para mim. Imoni, seja bem-vinda. Saudade de você, viu, Imoni? A gente está trabalhando aí em equipe, a Imoni, a Muriel, a Cliva e a Flaviana, né? Que fica fazendo a produção por trás dessas lives maravilhosas. Eu assisti as lives que a Cliva e a Muri fez durante esse período que eu estava afastado. Foi muito bacana. A Italissa, seja bem-vinda também. Cadê, pessoal? Eu não estou conseguindo encontrar o Carlos Alberto. Deixa eu pedir para as meninas aqui de avisar aqui para ele. Vou mandar aqui um recadinho para ele já aparecer. Ok, vamos ver se ele entrou aqui agora. Não entrou não. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o Carlos Alberto para depois e eu vou chamar aqui o nosso psicólogo Simon Lucas, tá certo? Que já está online aí. Simon, manda um oi para mim, para eu poder chamar você aqui, por favor. Manda um oi aí, Simon, para eu poder chamar você aqui na live, por favor. Enquanto isso, pessoal, vai compartilhando aí a nossa live, tá certo? A gente conversou com o Edmilson, que história linda, né? Que história bacana, pai do João, contou a sua trajetória de vida aí. E que orgulho, que pai, né? Que pai. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Tudo tá ligado ao amor, ao cuidado que a gente tem pelos filhos. Aqui o Simon. Deixa eu aqui já chamar o Simon Lucas, né? Ele vai conversar com a gente. Ó, pessoal, enquanto eu estou conversando com o Simon Lucas, eu vou tirar o chat, o bate-papo, para a gente ver o rosto. E vocês podem me mandar as perguntas de vocês, e aí eu vou colocando na tela, e o doutor ele vai respondendo todas as perguntas para a gente, tá certo? Vocês podem mandar. Seja bem-vindo, Simon Lucas, psicólogo. Tudo Opa, bem? bem-vindo. Opa, desculpa. Bem-vindo a você. Obrigado. Seja bem-vindo a você. Eu cheguei agora. Chegou Você agora o estava me trabalho? chamando. Não, cheguei agora, eu tinha saído aqui, aí retornei. Mas que bacana. Mas, Simon, fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, por favor. então, sou formado pela Universidade Federal de Rondônia, né, em psicologia, né, formei em 2016, né, quando eu era estagiário, né, eu trabalhei, né, com, com essa demanda, né, de crianças com autismo ou né, com desenvolvimento atípico, né. Sim, Também fiquei um tempo com a Italissa, né. sim. Eu também tenho especialização, né, pela fase, né, em neuropsicologia e psicomotricidade, né. Hoje eu já atendo mais na parte de adolescente, avaliação neuropsicológica, adulto, né. Então, mais um trabalho voltado à clínica individual, mas também trabalho com grupos
já trabalhei com grupo de adolescente, né, grupos de idosos. E eu trabalho na minha abordagem cognitiva comportamental. Ô É mais Simon, ou esse menos assim. impacto, que bacana, esse impacto mundial, né, essa realidade mundial que é a pandemia, que infelizmente às vezes a gente ainda acorda tentando buscar um pouco aquela realidade que nós tínhamos lá no passado e a gente se depara com todas essas regras que a gente tem que seguir agora para preservar a nossa saúde. Coloca máscara, né? Você não pode mais abraçar, você não pode mais beijar, você não pode mais apertar a mão. E às vezes a gente acaba se distraindo com o dia a dia da gente, aí que a gente percebe fazendo algo errado e tem que retomar toda essa questão de cuidado. E isso mexe um pouco com a cabeça da gente também, né? Principalmente nós brasileiros que estamos acostumados com um comportamento mais caloroso com o outro, né? Essa questão. Fala um pouco pra gente do comecinho. O que foi que começou a mudar na rotina da gente quando a pandemia bateu em nossas portas? Quando a gente começava a ver as notícias, né, no início, lá, no final do ano passado, no início desse ano, a gente tinha essa ansiedade, né, de que o momento iria chegar para a gente, né? Então, e aí as coisas vieram muito de uma forma, né? Claro, né? Teve seu tempo ali, mas veio muito rápido, assim, né? Como as mudanças, né? Você já tinha os decretos, né? Já passavam assim de uma hora para outra, não teve esse momento de adaptação, né? A gente vamos colocar assim, né? Na nossa cultura a gente é muito de contato, né? Então isso é uma coisa que você tem que se adaptar. E essa adaptação, né, então, ela não dá assim para a noite para o dia. Né? Você vai pensando nisso, né, aí tem todas as questões, né, das informações, que às vezes tem informações desencontradas, né, sobre vários aspectos. E isso vai gerando uma ansiedade, vai gerando, né? Primeiro tem aquela questão realmente, né, do que você vai ter um estresse, né? O estresse ele é adaptativo e tem um estresse desadaptativo, né? O estresse adaptativo é aquele que te ajuda a resolver os problemas, né? E o estresse desadaptativo é aquele que às vezes a gente não sabe lidar muito bem com ele, né? E uma dessas questões, né? Isso foi muito falado aí com o Edmilson, né? Que é a Sim. mudança de rotina, né? A mudança de rotina é você tem aquela frustração, aquela tristeza, né? E de certo modo, às vezes é como se fosse um luto de fato, né? Para algumas pessoas foi um luto mesmo de fato, em outros aspectos também, de que você não pode mais fazer as coisas como você fazia antes. Né? Então você planejou muitas coisas, por exemplo, pessoas que planejaram casamentos, aniversários, rotinas, né? Por exemplo, eu quero agora ter uma vida saudável, vou para uma academia, vou fazer alguma coisa, e tudo isso gera uma frustração, né? Gera uma ansiedade, né? Aquele medo de como é que vai ser as coisas para frente, né? Então a gente realmente gera um grande desconforto na maioria das pessoas, porque realmente nós não estávamos preparados para isso, né? Ô Simon, e tem também uma questão, essa questão do confinamento, né? A gente está dentro de casa. Uhum. A gente estava bem mais antes, agora a gente consegue sair, algumas pessoas conseguem sair, mas a gente está convivendo com as pessoas que a gente ama durante 24 horas. Tem coisas boas porque a gente acaba descobrindo algumas coisas que a gente acaba não enxergando devido à rotina. Mas também traz muita coisa ruim, né? No sentido da convivência. Como lidar com isso? Então, assim, você vai redescobrindo algumas coisas, né, sobre você nesse período, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a nossa identidade, né? E até eu tinha preparado um pouco para falar sobre a questão da paternidade, né? Isso você tem, você vai se modificando, né? Quando seu filho vai crescendo, você vai
aprendendo outras coisas, vai sabendo como manejar, né? E com a família é do mesmo modo, né? Então, quando você precisa conviver, vai ter conflitos, né? Porque a gente não, vamos dizer assim, a gente somos seres sociais, mas nós não nascemos muitas vezes sabendo algumas coisas. A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, vai modificando, vai se ajustando, e nisso tem os conflitos, né? Esse talvez fosse o lado negativo. Mas a gente poderia transformar isso, né? Como a gente fala, não transforma uma fraqueza numa força, né? Numa capacidade. A gente precisa ter essa alteridade, né? Essa compreensão, né? De que todos nós estamos nesse sofrimento, né? E dentro da nossa casa, fora da nossa casa, nós estamos todos sofrendo de alguma forma, né? Então, realmente, a gente pode ter compaixão, né, nesse período. E a compaixão, ela é prática, né? Ela não se resume a gente concordar, assim, a pessoa fez uma coisa errada, você concorda com ela. Não, você pode discordar dela, você pode, mas você não concorda com ela, mas você consegue compreender, né? E aí, os conflitos, eles podem ser essa oportunidade para você ver como é que é o lado do outro, né? Como é que como é que eu posso também ajudar nesse processo, né? E aí que o conflito, ele não é o objetivo, alguém está certo, alguém está errado. Não. O conflito, ele serve para nós vermos alguma coisa que não está tão adequado no momento e solucionarmos isso, né? Então, a nossa habilidade, né, maior dentro de ser social é de solucionar esses conflitos. E aí a gente precisa, né, abrir mão de algumas coisas, aí vai ter alguns sacrifícios, né? E aí não é só uma parte, que isso também é uma coisa que a gente pode avaliar nesse momento, né, que tem que ser bilateral, né? Todas as partes, elas precisam entender que há perdas, mas se todos nós, né, entrarmos em concordância, né, em algum momento essa concordância ela não vai ser para sempre, às vezes a gente vai ter que refazer de novo, vai ter outro conflito ali, alguma coisa ali que a gente vai apertar, aí a gente vai refazendo essa concordância para que a nossa convivência seja muito melhor depois, né? Então, nesse aprendizado que a gente consegue ver, por exemplo, uma coisa negativa, né? A gente está aqui privados, todos estamos sofrendo, né? Mas podemos fazer, né? E isso eu acho que o diálogo e a alteridade, né? A empatia, ela precisa estar bem afiada nesse momento, né? Para que a gente possa conviver bem uns com os outros, né? Ô Simon, a gente está nesse momento estressante e a gente fica às vezes meio anestesiado e logo os profissionais da psicologia se adequaram a esse momento, inclusive eles estão atendendo online, fazendo esse tratamento. Só que tem muita gente que não tem condições, né, de fazer algum tipo de consulta, enfim. Eu não sei se o poder público ele já lançou o olhar para essa necessidade, porque eu acredito que o momento requer, né? Mas, infelizmente, tem pessoas, ou algumas pessoas, eu vou usar um exemplo agora, que o Edmilson falou, assim, eu fico pensando, né, se eu partir e deixar o meu filho. E esse momento, ele acentua mais a questão dos pensamentos negativos da gente, infelizmente, porque a gente está deitado numa cama, se a gente começar a pensar nessa realidade, essas coisas vêm à tona e a gente começa a trazer coisas negativas para a cabeça da gente. Como trabalhar isso? Como não trazer essas coisas ruins para dentro da cabeça da gente? Isso é um exercício, né? Eu acho que a gente precisa, primeiro, né, isso tem a ver com o conhecimento de si, né, o autoconhecimento, né? Precisa, e o autoconhecimento ele começa com autoobservação, né, com essas questões, né? Isso não é uma coisa assim, vamos colocar muito, né, muito inacessível para a gente, né? Mas começa com isso, né? Observar os nossos comportamentos, né?
por exemplo, né, alguns comportamentos que são nocivos, né, por exemplo, a gente tem, quando a gente está sozinho, né, a gente tende a pensar coisas mais negativas, de fato, né, e alguns comportamentos eles não ajudam, né, eles não ajudam a gente a tá, como é que chama? A lidar melhor com essa realidade, né? Por exemplo, dá um exemplo agora, né? Quando eu pego o meu celular, eu vou para a cama com o meu celular, tipo, quero dormir, vamos colocar assim, 23 horas da noite, né? E Sim. para acordar cedo, para manter uma rotina, porque eu acho que é muito importante a gente manter uma rotina, né? Nesse período, a gente vê no nosso dia a dia o que a gente pode manter de rotina para estar bem próximo daquilo que a gente tinha antes, né? Claro. E aí eu pego e me planejo assim, quero dormir, acordar cedo, né? Dormir, fazer o café, como isso, porque isso a gente precisa, né? Aí eu pego meu celular e começo a abrir um monte de notícia sobre a pandemia, né? Aí eu começo a ver coisas, né? Pessoas que partiram, coisas que aconteceram, como a economia está e como é que vai ser a expectativa para os anos, né, para frente. E isso vai deixando a gente para baixo, né? Porque a gente não tem como, né? Não tem como a gente controlar essas coisas. Essas coisas elas vão acontecer, né? Algumas coisas vão se desencadear, mas a gente não tem controle, a gente pode se preparar. Mas isso tem que ser controlado, né? Precisa ser controlado, né? Então, se eu quero dormir cedo e eu começo a ver coisas pesadas ali no meu celular à noite, eu vou me sentir mais ativado, a ansiedade ali vai ficar 1000. E aí eu vou perder o meu sono, né? Ou se eu ficar o dia inteiro ali vendo aquelas notícias na TV, no celular, no computador, isso vai me deixar mais agitado, né? Então a gente pode filtrar, né? Não, agora vou manter minha rotina, né? Vou fazer uma rotina. Então, vou pegar aqui, vou anotar que eu vou me informar às 15 horas. Todas as 15 horas, se eu não estiver fazendo nada, eu vou me informar sobre o que tem para me informar. Eu vou escolher um canal e é isso que eu vou fazer, né? Porque aí eu vou filtrando isso, né? Então, eu preciso me preocupar, eu não posso também assim, desligar tudo, né? Mas eu vou ter um limite para isso. E aí eu preciso reconhecer também as minhas limitações, que muitas das coisas estão fora do meu controle. Eu preciso me preparar no que está dentro do meu controle, naquilo que eu posso fazer, né? Então, é dessa forma também que a gente pode atuar nesse sentido. Saber das limitações, né, é muito importante para você saber quando você precisa de uma ajuda, né, profissional, né, ajuda, né, por exemplo, a gente tem o isolamento social, né, ele não é um isolamento total, né, ele é um isolamento do contato físico, mas a gente está aqui em contato, né, a gente está se conversando por aqui. E muito grato porque ter essas tecnologias que nos aproximam das pessoas, né? Eu estou ali preocupado com, sei lá, com meu pai, né? Como é que ele está vivendo? Vou lá ligar para ele, né? Vou saber se ele precisa de alguma coisa, né? Vou conversar com ele, outras coisas, né? Então a tecnologia ela acaba nos ajudando bastante nesse período, né? Mas também, né? Se a gente usa demais para aquelas outras coisas lá de se informar muito, né? A que se chama de hiperinformação, né? Muita informação vindo. Aí a gente acaba ficando mais para baixo. Olha só, pessoal, aí de casa eu desativei os comentários, mas vocês podem mandar perguntas, tá certo? Que as perguntas aparecem aqui pra gente. Deixa eu aqui abrir uma pergunta. A Kátia de Souza está perguntando: gostaria de saber um exercício mental para controlar um pouco a minha ansiedade. A gente precisa, né, conhecer o contexto dessa ansiedade, né? Como é que ela está se caracterizando. Porque tem uma ansiedade que, até certo ponto, ela é normal, né? Vamos dizer assim, normal, né, entre aspas. A ansiedade que eu tenho de alguma coisa que vai acontecer no próximo mês, de alguma coisa que vai chegar pelo correio, ou
ou de alguma notícia que eu vou receber. Essa ansiedade, até certo ponto, né, ela é normal, que ela nos ajuda a nos preparar para as coisas que estão além, no futuro, né? Mas aí quando eu começo a me preocupar demais, né, aí a minha atenção fica só naquelas coisas que são ameaçadoras, né? Ah, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, eu acho que eu não vou saber lidar com as coisas que estão acontecendo, eu acho que nada vai dar certo. Isso vai gerando o que a gente vai chamar de pânico, né? Sim, Então, se você começa a perceber esses sintomas, por exemplo, dos sintomas físicos da ansiedade é a palpitação, né? É o que a gente chama o coração batendo muito forte, né? Ou muito rápido, né? A gente pode chamar de palpitação, né? No sentido aqui, né? O coração batendo acelerado. sim, Ou eu tenho falta de ar. Às vezes eu posso confundir com Covid, muitas vezes, né? Falta de ar. Muita sim. gente confunde ansiedade com Covid. E aí depois eu posso até tentar dar uma explicação do que você pode ver como diferença. Mas a diferença é que a ansiedade ela tem um pico, né? Ela, é tipo, ela adota um padrão de, que a gente chama de distribuição normal, né? Ou ensino, né? Que a gente chama, né? Ela começa bem pequenininha, ela sobe, 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 aí ela chega num pico, né? Que ele vai ser o platô dela, e aí ela Sim, desce, né? Ela passa, né? Mas claro, né, se eu fico me expondo a contextos, né, ameaçadores, essa ansiedade ela faz isso o tempo todo. Vai para cima, baixa, mas aí volta de novo. Mas a ansiedade ela tem essa característica. Então, se você, né, sente essa palpitação, se sente aquela falta de ar, aquela dor no peito, os calafrios, né, uma das dicas que a gente dá, você vai achar na internet alguma coisa parecida, né? Que chama-se Acalme-se. É uma técnica desenvolvida pelo psicólogo Bernard Ranger, que ela ajuda a gente a perceber a ansiedade, né, como um fenômeno passageiro. A gente chama de um visitante indesejado, né? Aquele visitante que você vai no primeiro passo, né? Cada letra ela tem um passo do Acalme-se, né? O A significa aceite sua ansiedade. Então, você é o ser humano, você tem esses sentimentos e não dá para lutar contra eles. sim, Então, a melhor coisa que você pode fazer é uma postura ativa de aceitação. A aceitação é o consentimento. Eu sei que eu sou um ser humano, que eu tenho esses sentimentos, e eu me permito sentir, né? Me permito não lutar contra, né? Tá ali aquele visitante indesejado na minha sala, eu não luto contra ele. Eu dou consentimento. Sei que você uma hora vai embora, né? Mas enquanto você está aqui, eu vou te receber, né? E aí o ser significa contemple as coisas à sua volta. Esse contemplar é um olhar sem julgamentos, né? Então, quando a gente olha assim, por exemplo, eu estou aqui ansioso, aí eu vejo uma caneta. Uma caneta é pontiaguda, ela serve para mim furar. Aí carrega um julgamento, que isso aqui é mal. Eu vou tentar suspender esse julgamento, né, durante esse momento. Então, é uma postura de abertura, de fato, né? E aí isso vai me ajudar também, né, quando eu contemplo as coisas que estão à minha volta, a ver se há alguma coisa realmente que pode me ameaçar e a retirar esse meu foco dos meus sintomas físicos, né, que é a palpitação, às vezes aquela dor na barriga, né? Aí o outro passo que é o agir com ansiedade, né? O agir com ansiedade significa o quê? Significa que eu não paro a minha vida, né? Então, quando eu estou com ansiedade, eu fico ali, eu fico aquela posição de estou percebendo o que está acontecendo no meu corpo, será que é um ataque cardíaco, será que é isso, será que é aquilo? Fica um monte de pensamento vindo na cabeça, né? E aí, né, com esse agir com ansiedade, eu vou dizer, ok, né? Eu já sei que é ansiedade, né? Primeiro você tem que confirmar se é ansiedade, né? Eu já sei que é ansiedade. O que eu estava fazendo antes mesmo? Eu estava lendo.
tá, beleza, vou ler aqui, vou ler o que eu estava fazendo, mas eu vou fazer de forma mais devagar, né? De forma mais pausada, né? Vou com atenção ali, com atenção, a gente chama de atenção plena, vou começar a fazer, né? Se eu estiver varrendo a casa, vou varrer, eu vou fazer, quando a ansiedade ela dá aquela vontade de fazer as coisas mais aceleradas, não, vou fazer o contrário, vou fazer mais devagar, né? E aí, né, o L significa o quê? Liberar o ar dos seus pulmões. E isso é muito importante, né? É um treino respiratório, né? Você vai, quando você está ansioso, geralmente, quando você vai ficar com hiperventilação, você fica com aquela respiração que parece que é de cachorro, né? Fica muito rápido, né? Sim. E aí você vai fazer uma respiração diferente, né? Você vai encher os pulmões, né? Aí segurar, aí soltar vagarosamente pela boca. E vai fazer isso aí durante uns 5 minutos, que aí vai ajudar a passar um pouco esses sintomas físicos, né? Aí é um ciclo, né? E aí você vai tendo paciência com você, né? Às vezes você quer que passe rápido, não tem jeito, né? É o tempo que tem, que você vai manejar isso, vai ser o tempo que você vai ter, né? Geralmente, um ataque de pânico, ele dura uns 10 minutos, né? Claro que para quem está passando por esse sentimento parece muito mais, mas geralmente é entre 10, 15 minutos e não passa disso, né? Mas ele pode, né, a gente pensa que pode se repetir, e a gente precisa manejar, né, essa ansiedade. Aí tem um passo que é o M, mas aí a gente pula ele, que não tem muita questão, não tem muita praticidade, mas aí tem o E, né, que é o acalme. Aí o E é examine seus pensamentos, né? Então, sim, pensar assim, será que essa situação, né, se acontecesse o pior, como que eu reagiria, né? O que eu faria, né? Se caso acontecesse isso que eu penso, né? Será que aí eu já passei por situações parecidas antes? Como é que eu lidei, né? Como é que foi que aconteceu? Será que alguém poderia, né? Se tudo desse errado, alguém poderia me ajudar, né? Aí eu penso, né, nas pessoas que estão ali no ciclo mais próximo, né? E aí você vai examinando, né? Talvez esse seu pensamento, né? Ele não esteja correspondendo àquilo que seja na realidade. Porque quando a gente está no domínio da sociedade, a gente tende a ver as coisas muito piores do que elas são de fato, né? E aí, né, o outro passo, né, que você vai, aí, que é posterior, aí quem for atrás, né, desse acalme, você vai entender, né, que é você esperar o futuro com aceitação, porque muitas das coisas que nós, né, muita ansiedade vem de querer controlar coisas que a gente não controla, não consegue controlar. Então a gente precisa ter essa postura de saber que tem coisas que estão além do nosso controle e aí a gente precisa lidar com elas e focar naquelas que a gente pode controlar. E nesse sentido, você pode estar manejando sua ansiedade. E quando a gente não consegue controlar um pensamento? Quando o pensamento vem e fica, e a gente fica ali, eu dormi 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, vou ter que trabalhar às 7, eu estou ali pensando, e aquele pensamento contínuo, repetitivo, e coisas esdrúxulas às vezes, né, que a gente acaba pensando. Então, aí tem uma outra técnica que vocês podem procurar no YouTube aí, que é bem interessante, chama-se relaxamento muscular progressivo de Jacobson, né? Isso ajudaria bastante. Primeiro, você pode fazer aquela higiene do sono, né? Evitar ficar olhando coisas fortes durante a noite, né? Por exemplo, né? E um pensamento, a gente tem aquela questão da divagação, né? Um pensamento que encadeia no outro, que encadeia no outro, que encadeia no outro, a gente fica pensando coisas que, né? Será que eu vou resolver essas coisas agora? E se eu posso resolver, né? O que eu resolveria, né? E aí eu posso, sei lá, né? Se nada funcionou, você vai lá, escreve a resolução que você acha que pode ter esse problema e faz toda essa resolução e aí tenta voltar a dormir de novo. Aí você pode fazer esse relaxamento muscular progressivo, ele é ótimo, né? Então, ele vai te ajudar o quê?
a tirar a atenção desses pensamentos, né? E você vai pegar sua atenção e vai botar em outro objeto. E aí, no caso, é o seu corpo, sua respiração, né? E aí você vai respirar fundo, lá vai fazer esse exercício na cama, né? Até você ficar relaxado. Aí você vai ter algumas palavras que você diz para você, né? Umas afirmações que você vai dizer nesse período, né? Aí depois vocês podem procurar lá. É bem fácil de achar, relaxamento muscular progressivo de Jacobson, que ele ajuda bastante, né? E vai ter a atenção plena, porque quando a gente fica focado no pensamento, vamos dizer assim, a gente precisa olhar ele como se fosse, vamos colocar assim, né? Uma técnica que a gente olha. Pensamento é como se fosse a gente num porto, onde chegam vários barcos, né? E esses barcos vão para várias direções, né? Mas você olha esses pensamentos, né? E não embarca em nenhum deles, né? É como se os barcos chegassem nesse porto, atracassem, fossem embora, mas você não embarca neles, né? Então, esse é um exercício muito interessante, né? Então, porque o pensamento ele vai levar para outras coisas, né? Ele vai levando para outras coisas, outras coisas, outras coisas. Quando você vê, você nem sabe por que você está pensando aquilo. Então, tirar um pouco a atenção desse pensamento e botar na respiração, isso é um bom exercício. Ô Simon, o confinamento, além da ansiedade, ela pode trazer outras patologias também, né? Como depressão, enfim. Ou então coisas atreladas, né? Ansiedade com depressão. E muitas vezes está ligado à questão da preocupação. Aí eu vou trazer aqui os exemplos de mães e pais de pessoas deficientes que estão em casa e estão impossibilitados de fazer seus tratamentos, né? Que hoje não conseguem fazer o tratamento de seus filhos como deveriam estar fazendo, como era a rotina antiga. E isso acaba trazendo um grau muito grande de preocupação, né? Paralelo a isso, pode trazer outras patologias, não pode? Essa questão do confinamento, né, de impossibilitar algumas coisas, é uma coisa às vezes que a gente, né, pode né, ter um jeito como vamos dizer assim, né, de manejar, e às vezes às vezes tem coisas que são realmente impossibilitadas, né? E aí, né, por exemplo, né, a questão realmente, né, você procurar um serviço, né, que se você não tem condições, né, de fazer, né, seja online, né, a questão de comorbidades, realmente, né, por exemplo, pode ser que sejam transtornos adaptativos, né, nesse sentido, né, de eu não estou lidando bem com essa situação, né, algumas coisas a gente pode perceber assim, sobre dependência de substâncias, né, como álcool, né? Então, tudo isso é uma forma, às vezes, é uma forma de lidar com aquele sentimento de base, né? Por exemplo, a tristeza, a ansiedade, né? Então, saber, né, dessa vulnerabilidade, sim, uma coisa, né, a gente se conhece até um certo ponto, né? Saber quando isso está indo além da conta, né? A gente pode, né, vendo assim, nas redes sociais, tem pessoas que estão fazendo, né, da psicologia pelo menos, né, fazendo atendimentos de forma mais social, né, às vezes tem algumas pessoas que fazem plantões, procurar assim, plantão psicológico. Vai ter alguns projetos aí que, né, nas faculdades que tem, né, esse plantão de forma online, né, e às vezes você conseguir expressar esse sentimento, né, de que nossa, poxa, tá tão mal, assim, tá tão ruim esse negócio. Às vezes isso já dá já abre uma possibilidade, né? Porque quando a gente fica ali guardando pra gente mesmo, a possibilidade é só aquilo que a gente pensa que pode vislumbrar. Mas aí quando a gente abre, né, o nosso sentimento, né, para alguém que você, um profissional habilitado, ou alguém que você confie, né? Isso vai te abrir outras possibilidades de como você pode agir, né, perante essas situações. A gente está no mês dos pais, né? A gente ouviu aqui a história do Edmilson, muito bacana.
E é bem raro, né, a gente ver um pai falando tão abertamente de seus cuidados, Hum, amor e preocupação com o seu filho, né? Parece que os homens eles tendem a se fechar mais para os problemas é, e acaba sobrecarregando a mãe, a mulher, com toda essa responsabilidade que vai à luta, né? Fala um pouco dessa realidade dos pais, né? Nesse universo, Simon, relacionado à questão do seu pai atípico, né? E agora está sendo um pai atípico presente, porque ele está dentro de casa também. certo, né? Isso é muito interessante, né? Primeiro a questão da presença e depois a questão da nossa, vamos colocar assim, como classe, né? De sujeitos, né, do sexo masculino, né? Da nossa Sim, negligência com a nossa própria saúde, né? Porque realmente, né? O homem, ele tem esse imaginário, né, de que nós somos fortes e não podemos demonstrar fraquezas, não podemos mostrar que nós temos sentimentos, aquela questão mais seca, né? E isso, de um certo modo, né, só prejudica, né? Então, por exemplo, a gente tem coisas que, né, dados aí, né, que se você procurar no Ministério da Saúde, de coisas que os homens morrem muitas vezes por falta de autocuidado, né? De não fazer uma coisa preventiva, né? Um cuidado preventivo, de não ir, né? Fazer aquelas coisas mais de rotina, né? E isso é assim, às vezes para a gente mesmo, né? Se colocar nessa sim, posição de vulnerável parece muito difícil, né? Então, o ponto é a gente não enxergar isso como uma fraqueza, né? Mas sim como uma coisa que nós podemos, né? Ficar muito melhores, né? Se a gente reconhece que nós precisamos de cuidados, que sim, nós temos emoções, que nós temos essas vulnerabilidades, porque isso nos ajuda, né, a lidar melhor com essas coisas, né? Quando eu ignoro um problema, ele não se resolve sozinho, né? Ele, na verdade, fica ali e às vezes ele pode ficar muito pior depois, para você ver uma coisa que depois já não tem mais volta, né? Então, realmente se preocupar, né, por um autocuidado, porque a gente cuida daquilo que a gente gosta, né? Então, eu ver o que eu gosto, né, em mim, se eu quero realmente chegar lúcido lá para frente, cuidar do meu filho, né, da minha esposa, né, e cuidar de mim mesmo, né? Primeiro, né, tem que ter esse cuidado comigo mesmo, porque ali assim eu poderei dar suporte à frente para aquelas pessoas que eu amo, né? É, e a questão da presença, né? É a questão que a gente já falou do início, né? Pode ter muito conflito, né? Mas a questão da presença, ela ajuda realmente a resolver muitos conflitos, né? Às vezes a gente está aqui, né, nessa situação, está aqui convivendo com as pessoas, mas a gente não quer estar aqui e a gente está em outros lugares, né? A gente não presta atenção no que está acontecendo, nas coisas que estão indo bem ou que estão indo mal, né? Então, realçar essa nossa presença é estar ali de corpo inteiro, de corpo e mente, né? sim. Isso a gente chama de atenção plena, né? De poder, né, vivenciar esse momento, né? Vivenciar com as suas coisas, né, ruins e com as suas coisas boas, mas poder estar ali presente, né? Poder estar ali atento às coisas que estão nesse contexto, né? Não sei se foi tudo que você perguntou. Assim, tem uma pergunta aqui da Caixa de Souza. Simon, por que alguns homens demoram ou não aceitam os filhos com algum tipo de deficiência? É. Aí eu entro um pouco no lado, né, hipotético assim, da questão. Né? Eu penso assim, que a, que a mulher, né, vamos colocar assim, né, quando ela tem o seu filho, né, claro, quando você vai ter um filho, existe toda uma expectativa ali, né? De você ter como é que vai ser, né? Como é que as coisas vão ser, o que você vai fazer depois, né? Você idealiza muitas coisas, né? E ali a mulher, né? Vamos colocar assim, a mãe, né? No caso, quem vai fazer esse papel de mãe, é,
ela está muito mais em contato ali, né? Ela que sente as dores, ela que, né? Claro que tem todas as questões ali do homem que acompanha, né? Mas ela que está ali, né? Com aquela questão, né? Do contato, né? É uma coisa que sai de dentro dela, né? Então, para ela, assim, né? Você vai ter mas nem todas as mães, né? Porque tem mães que a gente tem a questão lá da depressão pós-parto, né? Que é uma coisa que pode Bem acontecer, séria. né? Uhum. É, e que, né, você vai ter, né, ela vai ter mais, vamos colocar assim, vai ter mais essa consciência de que aquilo é parte dela, né? Não no sentido de uma simbiose, mas de que aquele ser, né, vai precisar dos cuidados, né? E ele vai precisar dela, né, no primeiro momento, e só dela mesmo, para sobreviver, né? Que vai ser a amamentação, né? Nesse sentido, né? Já na questão do homem, né? Aí vai ter alguns fatores aí que a gente pode discutir, né? Eu acho que cabe discussão, né? Mas ali vai o clique do homem vai ser um pouco depois, assim, né? Aí vai ter toda aquela felicidade naquele momento, vai ter toda aquela questão quando nasce o filho, né? Mas quando a gente vai assumir um papel, né? A gente não há uma transmutação instantânea, né? Ela vai É. acontecendo aos poucos, né? E aí quando você tem um filho, né, que nasce com um desenvolvimento mais atípico, né? Tem aquela questão, né, de ali, né, você pensar tudo que vai ser difícil, né? Todas as coisas que vão acontecer. Será que você é capaz de cuidar? Que não vai ser muito, né? E alguns pais, né, por não lidar muito bem com esse sofrimento, eles se ausentam, né, dessa questão. De uma forma de lidar com o próprio sofrimento, né? De, poxa, será que realmente eu dou conta, né? E tem aqueles pais também que podem pensar assim, né? De que, poxa, será que tem alguma coisa errada comigo, né? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Né? Então a gente fica, quando a gente vai naquelas fases do luto, né? Tem essa Sim. questão da barganha, né? Muitas vezes. Né? Poxa, será que fiz alguma coisa errada? Será que é alguma coisa errada comigo, né? Então você tem esse processo também que pode dificultar ter esse bloqueio, né? Em alguns pais, né? Mas é aquela questão, né? Você precisa ver que aquilo é parte de você também, né? Aquilo vai fazer parte da tua identidade, né? Então, quando eu vou me Uhum. perguntar, né, sobre quem é você, né? As duas primeiras respostas praticamente são as mesmas, né? Você vai responder o seu nome, né? Eu sou fulano Sim. e, e quem e que eu faço, né? Ah, eu sou psicólogo, né? Vamos colocar assim. Mas aí depois vai vir outras coisas que fazem parte da nossa identidade. E a paternidade é uma delas, né? Ah, eu sou esposo marido de fulano, esposa de fulano, eu sou pai de fulano, né? E aí isso tudo vai constituir o que nós somos. E isso aí a gente precisa ver, né? Que aí esse vai ser o nosso objeto de cuidado, porque isso também é nossa família, né? Nossa família é parte de nós, parte da nossa identidade. Tem outra pergunta aqui, da Esther Miriam. Historicamente, o ato de cuidar foi atribuído à mulher, ficando com o critério do homem participar. É uma observação que ela faz, né? Uma observação, né? Sim, de fato, Tá. historicamente, né, foi sendo assim, né? Foi construído dessa forma. Tá bom, Simon, a gente está acabando nosso tempo. A gente vai ter Hum, esse ano um ano mais diferente, o Dia dos Pais mais diferente do mundo, né? E você, como profissional, o que você tem a dizer a esses pais que estão em casa, cheio de perguntas, cheio de problemas, né? A gente, infelizmente, é difícil a gente não falar de problema nesse momento, mas é a sim. realidade, né? Mas a gente precisa Uhum. buscar algum refúgio que nos conforte, né? E você, como profissional, o que é que tem a dizer a essas pessoas que estão em casa nesse confinamento? Uhum. Prestem atenção, né, em você, né? Tipo, cuide-se, né? Se se existem pessoas que dependem de você, então o seu cuidado, né? Presta mais atenção, né? A gente sabe quais os cuidados que a gente precisa ter agora, né? Então, cuide-se, consiga observar essas nuances que estão acontecendo, né?
E também, né, saiba se parabenizar, né? Se ninguém estava preparado para isso, né? E todos estão lidando da melhor forma que você consegue, né? Então, saiba também ver as suas qualidades, como você tem encarado isso, né? Consiga ter a gratificação também por parte de você. Então, olha assim de fora, assim, poxa, né? Eu consigo também, né? Eu também tenho essa força, né? Talvez eu possa precisar de ajuda, mas eu consigo. Todo mundo está lidando da forma como consegue, né? E se for para dar as considerações finais, né? Eu quero, né, parabenizá-los, né, pelas suas histórias, né, pela sua história de vida, e que vocês tenham o melhor, né, claro que dentro de guardadas as devidas proporções que nós temos agora, no momento, né, que vocês possam ter um ótimo dia, né, com seus filhos, né, que possam aproveitar bastante, né, esse dia, né. Tá certo, sabe? Feliz Dia dos Pais para você também, viu? Certo. Muito obrigado, informações importantíssimas, muito bacana as técnicas que você passou aí, né? Com certeza muita gente vai procurar. Obrigado, viu? Fique Eu bem. agradeço o convite, né? E já vi algumas vezes, né, o trabalho aí da página das mães indesistíveis, né? Mães e pais indesistíveis. E só agradecer mesmo, né, o contato, né? E eu sempre que tenho oportunidade de falar sobre saúde mental, eu sempre estarei, né, à disposição. E muita Ô, gratidão. Simon, passa aí as suas redes sociais para as pessoas começarem a te seguir. Como é que a gente te encontra? Então, mais fácil me encontrar no Instagram, porque lá tem um contato lá do meu chat do meu WhatsApp, né? Então @psi.simonlucas, né? Simon com AIMON, Simon Lucas. @psi_simonlucas. Aí você me encontra lá, né? Se quiser, né, propor alguma coisa, tirar uma dúvida, né, marcar uma sessão, talvez, né, dentro do que eu puder, ao te auxiliar, eu estarei à disposição. Tá certo. Obrigado, Simon. Fica bem, viu? Até a próxima. Agradeço também. Boa noite. É isso aí, pessoal. Que conversa bacana, hein? Simon Lucas, psicólogo, falando aqui sobre os desafios do confinamento durante a pandemia. Olha só, eu vou encerrar a live e vou voltar aqui para conversar com o Carlos Alberto, para ver se ele consegue entrar na live e vir conversar com a gente, que é um pai atípico de 2 crianças e vai vir aqui conversar com a gente, tá certo? Fica aí, que daqui a pouquinho eu volto. Volta também, hein? Tô esperando vocês.